começou ontem, na verdade, né? Os preparos para hoje, a gente tem feito o nosso almoço. Então a gente agradece, né? As orações. Enquanto uns estavam lá atrás trabalhando, aí aqui dentro tinha um estudo, né? A oração. Então, assim, é só gratidão mesmo, tá? E deu tudo certo, entendemos tudo. Faltou ainda, porque depois as pessoas queriam mais quentinha, mas não tinha. Quem comeu também falou que estava uma delícia o papazinho. Amém. Vamos estar orando, consagrando ao nosso Deus neste culto. Nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Né? É o momento em que nós nos desligamos das coisas externas e pensamos somente, nos concentramos somente em louvar e adorar esse Deus tão maravilhoso, que grandes coisas Ele faz nas nossas vidas. Agradecemos a Ele pela misericórdia dEle, que é sem fim. Santo e eterno Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Entrando na tua presença agora, ó Pai, em primeiro lugar eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas. Eu já te agradeço, ó Deus de amor, pelo grupo dos teus servos aqui, reunidos e unidos em teu nome, para louvar, bem dizer o teu santo nome, para prestar um culto que é só a ti devido. Que nesse momento nós possamos estar ligados a ti, falarmos contigo, te agradecermos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Santo Deus, dirija este culto. Receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Continua conosco. Graças eu te dou, no santo nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor.
seja o nome do Senhor. Que possamos ser um no Senhor. Vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica, convido o irmão a continuarem de pé. A nossa leitura bíblica, nós temos o primeiro tema. Vamos falar do nosso tema? Corações generosos, mãos confiantes. Essa confiança está muito fraca. Eu quero ouvir isso bem. 1, 2, 3 e... Corações generosos, mãos confiantes. Amém. Agora nós precisamos de divisa. Dei e será dado. Uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Está em Lucas 6:38. Agora vamos à nossa leitura bíblica alternada de 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça,
e olharei para vocês. Favorecentemente, vocês serão arados e semeados. Ezequiel 36:9. E os nossos motivos de oração: generosidade, confiança na provisão, gratidão, sabedoria e obras abundantes. Para essa oração, eu vou combinar com a irmã Sandra Jatobá, que estará orando assim neste momento. Ó Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus de amor, que agora o Senhor possa estar atuando no meio do teu povo, ó Pai. Em cada coração que aqui está, Senhor, aqueles que não puderem vir também, que o Senhor esteja atuando no coração dos teus servos, ó Pai. Aqueles que estão nos ouvindo também, ó Pai, pelos canais, ó Pai, sociais, ó Pai, que o Senhor possa estar atuando na vida dos teus filhos também, nas necessidades dos teus filhos, ó Pai. Te damos graças, ó Pai. O Senhor sabe o quão nós somos gratos, ó Pai, por estar seguindo os seus caminhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar permanecendo em nossas vidas, ó Pai, na vida dos teus filhos que aqui estão também neste momento, aqueles que estão nos visitando nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa ser com cada um a vida aqui nesta noite, e que o Senhor seja, ó Pai, o bálsamo, Senhor, de cada uma vida aqui, Senhor. Os corações que estão aqui, que possam sair transformados conforme o teu querer, ó Pai, conforme a necessidade dos teus servos, ó Pai, que eles possam estar aceitando o teu querer na vida deles, ó Pai. Ó Deus de amor, mais uma vez eu te agradeço pela vida da tua serva que está à frente do trabalho desta noite, ó Pai. E que tudo que há de acontecer aqui nesta noite seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Seja conosco, e mais uma vez eu te peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Eu só penso que eu lhe peço e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provérbios 3:9. Neste momento, os irmãos estão com a oportunidade dos dízimos e ofertas.
116, do 12 ao 19. Diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Cumprirei os votos que fiz ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter a participação musical do grupo Ecléticos. Então, a oportunidade de louvar ao Senhor.
Os irmãos podem ficar de pé, por favor. A família inteira, da família Cavalcante Silva. Nós temos também o nosso irmão Elion, que já esteve conosco também, pode ficar em pé ali atrás. Né? O que nós dizemos para nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Vamos dar o ministério de louvor. A igreja se coloca de pé. Quem estiver próximo no momento do louvor, cumprimente os nossos visitantes. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar esse louvor, que na verdade ele é uma oração. É uma oração que nós fazemos ao nosso Deus. E estarmos aqui louvando ao Senhor não pode ser apenas um momento. Tem que ter uma continuidade no nosso dia a dia. Tem que ter vida. Não só aqui quando a gente está cantando lindamente para o Senhor, mas todos os dias da nossa vida. Mas por quê? Para quê? Porque se todos os dias da nossa vida, continuamente, nós entregamos para Deus a nossa adoração, independente das circunstâncias, independente das situações, vai chegar um momento que a luta vai ser tão grande, mas você não vai parar para pensar
exaltado seja o nome do Senhor, porque a sua presença, Jesus querido, estabelecida nessa casa, neste lugar. E te rogamos nesse momento que a ação do Espírito Santo de Deus se manifeste na vida do teu servo, na vida da tua igreja, e que, Deus, possamos a cada dia, através da tua santa palavra, ter um renovo, Deus, em nosso coração, na nossa mente, ó Pai. Que haja, Deus, nessa noite, ó Deus, vidas, ó Deus, transformados pelo poder do teu Espírito. E que eu te rogo, Senhor, que eu use teu servo, como tem usado como vaso de honra na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graças e paz. Convidar o Ecléticos. Agora vai, em nome de Jesus.
Futuro. Gracinha. Gracinha. Vai lá. Tá faltando gente aí. Vai devagar. Vai lá. Vai lá. Irmãos, tem alguém que faz aniversário essa semana? Não? Não sabe. Amado Deus, graças nós te damos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, através das leituras, dos louvores, mas acima de tudo, através principalmente aquilo que o teu Santo Espírito é capaz de fazer e ministrar ao nosso coração. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando o culto desses pequenos, que eles possam ser agraciados, ó Deus, desde cedo com a sabedoria que vem através da ministração da sua palavra aos corações dos seres humanos. Que eles, ó Deus, possam crescer na graça e conhecimento da tua palavra. Dê as tias, Deus, sabedoria, orientação, para que possam cuidar, para que possam educá-los. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algum tempo que eu não trago uma ministração do livro de Salmos, e neste domingo o Senhor me deu esta oportunidade. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Eu vou ler todo o salmo, mas em seguida estarei repetindo ele em parte. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos irmãos, Deus é maravilhoso e não precisa de uma pessoa aqui na frente para falar isso a você. Quando você olha para a tua vida, quando você olha para uma semana ou sequer, até mesmo para um dia de hoje, você comprovará as qualidades de Deus manifestas em sua vida. Está aí a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, que é constante, é frequente, que atua sobre as nossas vidas, e por vezes, queridos, nós demoramos, ou até mesmo falhamos em reconhecer isso. A fidelidade do Senhor, ela é constante, não há variação nisso. O Senhor constantemente está trazendo para a nossa vida aquilo que nós necessitamos, e muitas vezes Ele é tão benevolente que Ele não nos dá aquilo que nós queremos, mas exatamente aquilo que é da nossa necessidade, que vai trazer benefício para as nossas vidas. Se não fosse Deus atuante da forma como Ele é, com certeza já teríamos sucumbido. Com certeza, diante das derrotas que ocorrem na nossa vida, diante dos momentos de fracasso, diante dos momentos de decepções,
nós teríamos desistido da caminhada, seja a caminhada cristã, ou seja, até mesmo das bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. O Salmo 126, ele é um convite a refletirmos sobre a atuação de Deus na vida do ser humano. E como nós também reagimos frente a essas ações maravilhosas de Deus sobre as nossas vidas. Ele é um convite a refletirmos sobre se nós somos de fato gratos, se realmente reconhecemos o favor de Deus na nossa vida e o que fazemos com isso. E o salmista, ele divide esse salmo em 3 assuntos. Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 3, há um convite para que nós possamos lembrar das bênçãos de Deus. E isso é muito importante na nossa vida. É Deus que move situações, irmãos e pessoas, para que os seus propósitos de bênção possam ocorrer na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que as coisas que estão ocorrendo na nossa vida é fruto do acaso, é fruto da sorte, é coincidência, é que Deus colocou exatamente naquele momento uma pessoa especial, uma pessoa que estendeu as mãos para você, uma pessoa que te deu uma palavra. E não há acaso como Deus ama. Não há acaso de Deus nos propósitos dele. Deus faz todas as coisas com um propósito bem definido. Ele cuida de nós. E Deus move situações, Deus move pessoas para que os propósitos de bênção nos alcancem, irmãos. E será que temos reconhecido isso? Na segunda parte do versículo 4, há uma oração para que Deus aperfeiçoe a obra que Ele iniciou. E por último, ele fala sobre esperança e fé, que está no versículo 5 ao 6. Analisaremos cada um desses pontos, e vamos ver como isso se aplica na nossa vida. Como cada um deste ponto que o salmista ele destaca para nós, isso se torna realidade na nossa vida. Primeiramente, a gratidão pela graça recebida. O salmista declarou: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Sabe aquele momento que você está guardando uma bênção, que você tem uma luta, que você tem algo que é necessário na tua vida, você tem orado, você tem buscado ao Senhor, você tem se colocado diante de Deus dia e noite. Isso você tem como propósito essas coisas de colocar diante de Deus. O povo hebreu estava há 70 anos no cativeiro. E era um desejo, era um anseio voltar para a terra prometida. Imagine, irmãos, 70 anos é uma vida. 70 anos pessoas nascem e morrem. Eram 70 anos aguardando a volta para Jerusalém. E quando isso ocorre, de fato o salmista olha para aquela bênção, ele não consegue dimensionar isso. Talvez isso já tenha acontecido contigo. Você estava numa expectativa de algo, e quando aquilo ocorreu, você disse: será que é verdade? Será que esse sonho está se realizando? Será que isso de fato está acontecendo? Esta bênção trouxe felicidade aos recém-libertos. Eles ficaram, evidentemente, felizes. E eles expressaram essa felicidade rendendo graças ao Senhor. O primeiro ponto de atenção, irmãos: como nós externamos a nossa felicidade? Será que nós simplesmente usufruímos da alegria das bênçãos? Será que simplesmente compartilhamos com as pessoas a respeito daquilo que nós conquistamos? Ou rendemos graças ao Senhor de fato?
como nós nos propomos fazer nesta noite, render graças ao Senhor pelo dom da vida, render graças ao Senhor pela salvação que Ele nos oferta, render graças ao Senhor pela oportunidade de louvar e exaltar o seu nome. Mas essas bênçãos também extrapolou a vida dos servos de Deus. A palavra de Deus, ela fala que povos vizinhos, e esses povos não eram pessoas que adoravam a Deus, eram pessoas que rejeitavam a Deus, reconheceram o favor de Deus na vida do povo de Deus. Irmãos, quando Deus nos abençoa, essa bênção, ela primeiramente precisa ser reconhecida e exaltada pelo servo de Deus. Ele precisa render graça, ele precisa testemunhar para as outras pessoas, não é se vangloriar. Não estou falando sobre isso. Estou falando de você dar um testemunho, em que esse testemunho exalte a Deus. São coisas distintas, irmãos. Então, eles começaram, as outras pessoas, outras nações, viram que Deus restaurou a sorte de Sião, viu que Deus trouxe o povo de Jerusalém para a terra prometida, e eles reconheceram isso e diziam: grandes coisas o Senhor fez por este povo. É assim que Deus age, irmãos, e é assim que Deus quer agir nas nossas vidas. As bênçãos não são somente para que nós possamos usufruir. As bênçãos não são porque nós somos bonitos, somos belos, porque somos merecedores. É graça de Deus, é favor imerecido. Mas quando elas ocorrem na nossa vida, ela tem sim o propósito de nos abençoar, mas mostrar quem é Deus na vida do servo, do povo dele. E diante de tudo aquilo que estava acontecendo, aquela nação que estava voltando, elas tinham como obrigação exaltar a Deus, reconhecer o favor de Deus. Queridos irmãos, precisamos louvar, precisamos adorar, independente do que o futuro nos reserva. Podemos contar que Deus estará ao nosso lado, independente das circunstâncias, sejam de facilidade ou dificuldade, sejam de bênção ou até mesmo situações que sejam por demais difíceis para que nós possamos lidar. Nós precisamos render graças ao Senhor. E por quê, pastor? Por que render graças ao Senhor quando eu estou na prova? Por que render graças ao Senhor quando eu estou passando pela tribulação? Porque neste momento, quando você está passando pela dificuldade, pela prova, você não está sozinho. A presença gloriosa do Senhor está aqui. É Deus te sustentando, é Deus te orientando. Então, essas bênçãos que ocorrem na nossa vida, ela nos traz um propósito que é divino, irmãos. Quando o salmista ele fala e nos pede para que nós possamos estar agradecendo a Deus, e eu falo que nós devemos ter um coração grato a Deus e devemos sempre estar rendendo graças ao Senhor, é porque quando nós agradecemos a Deus, acontece uma situação. Você agradece a Deus por algo que aconteceu. Pode ter sido agora, como pode ter sido lá no passado. Mas quando você rende graças ao Senhor, automaticamente você está colocando marcos no teu coração e na tua vida. Quando você vai passar por outras provas, por outras dificuldades, você lembrará desses marcos de ação de graças, desses marcos de exaltação a Deus. E você poderá lembrar de outras histórias, outros momentos em que o favor de Deus ocorreu na tua vida. Então, nesse momento de nova tribulação, de nova dificuldade, você terá condições de falar: o Deus que atuou na minha vida, o Deus que me sustentou em outras batalhas, Ele se faz presente sim neste momento.
estou passando pela prova, estou passando pela dificuldade, mas continuo rendendo graças ao Senhor. E quando você faz isso, outra coisa ocorre no mundo espiritual. Quando as adversidades elas sobrevêm sobre a nossa vida, o que o inimigo aguarda de nós como atitude é reclamação, é lamento, é um sentimento de abandono. Mas quando você rende graças ao Senhor na prova, você está dizendo que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que acontecerá, você continua crendo que Deus é Deus. Você continua crendo que Deus te ama. E você continuará exaltando a Deus independentemente das circunstâncias. Queridos, sabemos que nem sempre viveremos coisas boas, mas temos que desenvolver uma confiança que todas as coisas de fato colaboram para o nosso bem. Romanos 8, versículo 28. Contudo, quando as coisas ruins acontecerem, não devemos viver uma vida de constante reclamação, não devemos viver uma vida de pessimismo, mas nos esforçar para encontrar uma alegre canção, nos esforçar para exaltar a Deus, nos esforçar para lembrarmos da fidelidade do Senhor e contar isso para as outras pessoas e até mesmo para nós. Muitas vezes nós ficamos passando por alguns momentos da nossa vida que são complicados, em que as circunstâncias de fato são pesadas, e vale a pena você declarar para você mesmo: Deus é fiel, Deus está comigo. Naquele momento de medo, naquele momento de prova, você declarar para você: eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo habita em mim, eu creio que Ele estará me conduzindo, eu creio que Ele estará me direcionando. São verdades que de repente a tua mente precisa assimilar, que você precisa dizer para você, porque não tem ninguém ali para dizer isso para você, mas isso é válido. Contudo, quando as coisas ruins acontecerem, declare: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. E assim você vai lembrar que o cuidado de Deus é constante na tua vida, é ato contínuo. Deus não cuida de você no momento que você está aqui na igreja, em que você está buscando adorá-lo, e quando você sai daqui, Ele te larga de novo. Não, Deus está ali cuidando de você. Mas o cuidado de Deus, Ele é maior ainda, porque Ele é cheio da graça. E naquele momento que você está fazendo escolhas erradas, naquele momento que você está fazendo algo que é errado, naquele momento que você está falando algo que não deveria para alguém, ainda está ali o cuidado de Deus, está ali Deus olhando para você. Talvez não esteja surtindo efeito na tua vida porque você não está permitindo, você não está ouvindo Deus, mas o cuidado de Deus está ali, o zelo de Deus está ali. Então precisamos declarar: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, até aqui tem me ajudado o Senhor. Isso significa que na minha história de vida eu tenho uma história com Deus. Mas isso também significa que hoje, no meu momento de dor, no meu momento de aflição, Deus está cuidando de mim. Mas vai mais além. Ela me dá a garantia, me dá a certeza de que amanhã, quando eu abrir os meus olhos e tiver diante de mim outros desafios, o meu Deus, que tem cuidado de mim até agora, continuará cuidando das minhas dificuldades, das minhas lutas, das minhas angústias. Mesmo que aquela bênção tão aguardada ainda não tenha acontecido na sua vida, ou que a derrota tenha ocorrido ou está acontecendo, ainda há motivo de gratidão.
Pois se você verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a maior bênção que você necessita já aconteceu na sua vida. Louve a Deus porque você é amado por Deus. Louve a Deus porque Ele tem um carinho todo especial, Ele tem um amor todo especial por você. Um amor que nós não merecemos. Um amor para o qual nós não fazemos por merecer. Mesmo que fizéssemos, não conseguiríamos nada. Mas que recebemos de forma integral. Não é um amor que é dado aos poucos, não é um amor que é dividido, seletivo, não. É um amor que ama a todos. E de maneira igual. Porque Ele é um Deus cheio de graça e misericórdia. E Ele ama o pecador. Sim. É uma palavra que muitas vezes aquela que está caminhando com o Senhor não fala, é injusto. Como pode amar o pecador? Mas você é fruto desse amor. Você é fruto de um amor quando ainda estava no pecado. Então nós vamos pensar sobre Deus, um Deus que ama uma pessoa que está pecando, uma pessoa que está errando. Sim, louvado seja Deus por isso, porque não é como nós. Os livramentos, queridos, são constantes na nossa vida, como é constante na vida dessas pessoas, porque a propósito de Deus, Deus não quer que ninguém se perca. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos um tesouro espiritual. E de fato nós temos, irmãos, porque somos de Cristo. Amém? Você pertence a Cristo? E ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 6 ao 10. O Deus que diz que da escuridão brilhe luz, ou seja, ele está falando, olha, esse Deus poderoso que tudo, nada, construiu todas as coisas, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. É esse mesmo Deus todo-poderoso que fez com que todas as trevas que existiam na nossa mente, no nosso coração, fossem dissipadas por este poder que com uma palavra declarou, haja luz. E a luz passou a existir esse mundo. E é essa mesma poderosa palavra, esse mesmo poder que está à disposição de todo aquele que crê. O Senhor quer trazer a luz para os nossos corações e nós só precisamos abrir esse coração e deixar com que Ele faça morada. E Paulo continua. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, como igualores, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. É isso que o Senhor tem como promessa para a tua vida, meu irmão. Chegará um dia que, assim como ocorreu com o povo de Deus, até as pessoas que não pertencem ao nosso povo, até as pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da alma dela, até as pessoas que rejeitam a Cristo Jesus, reconhecerão que grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida, grandes coisas o Senhor tem feito na nossa família. Tudo é fruto da graça, da misericórdia dele, mas sim, ele tem feito grandes coisas, e isso para o louvor da glória dele. Poderemos levantar a nossa cabeça e buscar nos alegrar no Senhor.
pois mesmo não merecendo, o Senhor tem nos abençoado. Mesmo não merecendo, o Senhor tem nos amado. Mesmo não merecendo, o Senhor nos libertou. Mesmo não merecendo, o Senhor nos purificou. Mesmo não merecendo, o Senhor nos regenerou e nos transformou em nova criatura em Cristo Jesus, para vivermos em novidade de vida e vivermos a vida que o Senhor nos concede de uma forma plena. Em segundo lugar, há um pedido de oração, há uma oração feita por parte do salmista. E esse pedido é uma manutenção de bênção. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele pede para que Deus continue abençoando. O pedido é motivado porque algumas pessoas, eu falei que o povo de Hebeu retornou para Jerusalém, mas eu acabei ocultando uma parte dessa informação. Nem todo o povo voltou. Algumas pessoas, algumas famílias permaneceram no cativeiro de babilônico, mesmo tendo direito à liberdade. Ou seja, eles não eram mais cativos, eles ganharam direito a voltar para a nação deles, mas eles escolheram permanecer ali. Os motivos foram variados. Alguns ficaram com medo, outros se acostumaram com aquela vida que viviam anteriormente, não queriam mais voltar, e alguns ficaram com receio com relação aos desafios que estariam a enfrentar. Sendo assim, o salmista tem dois propósitos em sua oração. Primeiro, ele desejava que Deus desse coragem, desse força, que Deus tirasse a timidez e desse ânimo àqueles que ainda estavam lá no cativeiro. Volto a dizer, eles tinham direito a viver livre, eles tinham direito a voltar para a terra prometida, mas eles não queriam. Eles queriam permanecer naquele local de derrota, de humilhação, dispersos. E aí o salmista ele pede: Senhor, restaura essa sorte, dá ânimo a essas pessoas. São pessoas que têm direito à liberdade, mas não querem isso. O segundo motivo, ou propósito de oração do salmista, é que aqueles que retornaram, que já estavam já em Jerusalém, que eles pudessem ter uma vida verdadeiramente uma vida livre, uma vida de paz. Porque quando eles retornaram, eles começaram a encontrar algumas dificuldades, que eram as pessoas que já estavam estabelecidas naquele local, e essas pessoas tratavam eles mal, tratavam eles com indiferença. Então o salmista está pedindo: Senhor, que essas pessoas que aceitaram o desafio e estão agora vivendo como pessoas livres, vivam em liberdade de fato, tenham base em sua vida. Irmãos, essa parte do salmo, ela tem semelhanças ao que ocorre nas nossas igrejas e na nossa família. Somos felizes, irmãos, por tudo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Somos libertos, salvos, remidos, o sangue de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo garantiu para nós a salvação, a vida eterna. Pela graça de Deus, somos libertos e salvos. O Senhor nos concedeu o privilégio de nascer de novo. Um dia nós não teremos que lidar com esse calor físico, né? Não teremos que derreter. Um dia não teremos mais morte, não teremos que lidar com a aflição, não estaremos mais chorando, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque tudo se passou e Deus fez tudo novo. Mas enquanto o céu ainda não é uma realidade na nossa vida, desfrutamos do benefício da atuação de Deus constantemente na nossa vida. Contudo, devemos ter preocupações sim, como o salmista tinha. O salmista já vivia em liberdade, o salmista já vivia exaltando a Deus, agradecendo a Deus, mas ele estava preocupado com as pessoas que ainda estavam vivendo como cativos
tendo direito à liberdade. E nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, desenvolver esta preocupação também. Preocupação com aquelas pessoas que têm direito a esta salvação, a esta liberdade, a libertação de nós desfrutamos. Devemos nos preocupar com elas, com o futuro delas, porque estão vivendo como escravos do pecado, tendo direito a viver uma vida de libertos. Como salmista, precisamos pedir a Deus que atue na vida dessas pessoas, pessoas queridas, pessoas que de repente são pessoas maravilhosas, muito boas, mas que precisam, acima de tudo, de Cristo Jesus na vida delas. São pessoas que nós amamos, são pessoas que nós lidamos, são pessoas que de repente são desconhecidas, mas todas elas necessitam de algo que é essencial para a vida do ser humano. Precisam de Deus na sua vida, precisam se libertar do cativeiro espiritual que o inimigo da nossa alma sempre tenta colocar em cada ser humano. Também precisamos orar para que o desânimo não nos atinja, porque nesse processo muitas vezes nós olhamos as pessoas e vemos a postura delas, falamos para ela: olha, venha, seja livre, seja liberta, viva aquilo que Deus preparou para a sua vida, e elas se acostumaram com a vida que elas viviam, se acostumaram com a antiga vida. Elas só têm a visão desta realidade, que aquilo é algo que não precisa mudar porque está bom, mas porque elas não conhecem o que é bom. Então nós precisamos orar por nós também, irmãos, para que nós não venhamos desanimar, para que sejamos incansáveis no evangelismo, incansáveis na oração, e quando nós tivermos a oportunidade, não venhamos a colocar como se as pessoas merecem ou não merecem. Vamos evangelizar a todas as pessoas, porque todas as pessoas que estão sem Cristo precisam disso. Precisamos orar para que, pela graça e misericórdia, nós sejamos sal e luz para essas pessoas. Os recursos para isso não são humanos, irmãos. Os recursos para que nós possamos cumprir o papel de atalaias do Senhor, de anunciar a palavra de Deus para essas pessoas, de falar a respeito dos riscos que elas estão correndo, não são humanos. Não é o conhecimento, não é o intelecto, mas vem da parte de Deus. É através do Espírito Santo. Os recursos que nós precisamos não podem estar apoiados no que achamos. Eu acho que você tem que fazer isso. Não tem que ser nos seus conceitos a respeito da vida, mas tem que ser apoiado e orientado pelo Espírito Santo. Cada pessoa é um ser, é um indivíduo diferente. Para um você vai ministrar, você vai evangelizar, e você vai fazer isso com autoridade, e você vai falar abandona. Para outros você precisa de amor, precisa de compaixão, precisa de paciência. E é o Espírito Santo que vai nos conduzir em como nós poderemos fazer isso, a obra do Senhor. Não são os nossos argumentos, irmãos, porque os nossos argumentos são fracos, são frágeis, mas os poderosos argumentos da palavra de Deus, que é uma espada afiada, irmãos, e ela confrontará o pecador, mas também dará esperança a ele e apontará o caminho da vitória sobre a carne. Não temos condições para isso. Então oremos, irmãos. Oremos por nós com o coração grato, mas também oremos por essas pessoas que necessitam, que carecem tanto da libertação. Façamos sérias intercessões. Ore sozinho, ore conosco, mas ore sem cessar. Não desista, não pare de orar, não pare de investir nesta vida. Há um poder maior, irmãos, poder muito maior do que o nosso, e a gente precisa render graças a Deus por isso,
Porque às vezes nós precisamos evangelizar alguém, nós precisamos falar do amor de Jesus para alguém, mas nós falhamos com essa pessoa. E são pessoas do nosso círculo íntimo, são pessoas da nossa casa. Nós precisamos falar a respeito que Jesus salva, liberta, mas lá atrás talvez nós tenhamos dado um testemunho errado. São pessoas que de repente nós ferimos e marcamos profundamente de uma forma negativa a vida dessas pessoas, mas eu te digo, há um poder maior do que tudo isso, há um poder que supera tudo isso, há um poder que joga por terra toda marca negativa, e esse poder é o amor do Senhor, irmãos. O amor que me resgatou, o amor que te resgatou, e esse amor supera todas as coisas. Então não pare de evangelizar, não desista. Se você errou, peça perdão. Se você falhou, fracassou, continua acreditando no poder, no amor, na graça e na misericórdia do Senhor, mas não deixe de cumprir o teu papel. Não há corações, não há mentes impossíveis de serem alcançadas pelo Senhor. Você acredita nisso? Mas caso hoje você não consiga falar para elas a respeito do amor de Jesus, peça a Deus que a tua vida seja a mensagem poderosa de Deus para ela. A Bíblia, as pessoas poderão tampar os seus ouvidos e não escutar ela sendo ministrada. A mensagem falada, as pessoas podem fazer a mesma coisa, mas a tua vida não tem como as pessoas não deixarem de enxergar. Por isso que o salmista estava falando lá no versículo anterior, e as pessoas falando que, e ele falando que as outras nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E isso é importante, irmãos, porque o Senhor, na tua vida, isso ninguém vai deixar de enxergar. Elas podem não admitir isso, mas elas vão ver a mensagem do Senhor em você. Deixe Jesus transformar a sua vida, deixe Jesus falar através da sua vida, e ainda que as pessoas não queiram ouvir, elas verão Deus presente na tua vida, elas verão o poder de Deus manifesto na sua vida, elas verão o amor de Deus transformando a tua vida, elas verão a graça de Deus em ação na sua vida. Por fim, versículos 5 e 6: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mesmo sendo difícil, persevere, tenha fé. Nesse trecho, o salmista ele faz alusão a uma situação que por vezes ocorria na agricultura. O agricultor, ele, pobre principalmente, né? Ele vivia um momento de escassez, faltava alimento. Se falta alimento, o que você quer fazer, Davi? Comer, né? Davi pensa, quer comer. Eu fiz essa pergunta para eles hoje na classe dos adolescentes. Davi, está com fome, Davi? Tem comida para hoje e comida para... se você comer hoje, vai faltar comida semana que vem. Eu como hoje. Mas muita gente pensa assim. O que o salmista ele está falando? De uma realidade que ocorria lá. Tinha pouca comida, mas tinha semente. A semente, se você lançasse a semente em solo, você não teria a comida, ou faltaria comida, ou você passaria mais fome ainda. Então tinha uma decisão a ser tomada: ou você semeava e passava um pouco mais de dificuldade, mas esperava o amanhã, aquilo que estava por vir,
e frutos maiores, ou você se saciava naquele momento, mas comprometia o teu futuro? Semear significa só semear, vai ajustando aí. Semear significa passar aperto hoje, irmãos, com a esperança de ser próspero amanhã. E muitas vezes nós não queremos pagar esse preço, porque é alto, traz desconforto, não traz alegria no momento. Sendo esta a melhor opção, semear, o versículo então tem o seguinte sentido, irmãos: quando o trigo é escasso, a semente é entregue ao solo com lágrimas, porque é preciosa, é caríssima, mas amanhã ela trará satisfação e alegria, mas carece de fé e confiança em Deus. A esperança, irmãos, nos mantém animados, mas ela precisa estar acompanhada da direção do Espírito Santo, porque a esperança sem a presença ou a direção do Espírito Santo pode nos levar à euforia, e a euforia comprometer o nosso futuro. É quando você toma uma atitude sem planejar, é quando você lança a mão de alguma coisa pela empolgação, porque você tinha esperança de que algo iria acontecer, mas você não buscou a direção de Deus. As decepções do passado e os problemas do presente, porém, não devem nos enfraquecer, irmãos, retirar a esperança e afrouxar a nossa perseverança, mas também não deve nos levantar ou nos levar a atitude que comprometa o nosso futuro. Ou seja, não podemos reter a nossa caminhada, a nossa decisão por algo que deu errado no passado, nos paralisando pelo medo, nos trazendo covardia, ou até mesmo, indo no inverso disso, nos tornando afoitos. Não importa aonde estejam as nossas dificuldades, não abra, não negocia, não abra mão de fazer as coisas de acordo com o projeto de Deus, com o plano de Deus. Se Deus te trouxe uma direção, não abra mão por algo que esse caminho é mais fácil. Se Deus colocou um propósito para você e esse propósito é difícil, é de luta, vá por este caminho, porque é bênção. Houve uma situação em que Deus falou para mim que você deve tomar uma atitude, mas por que Deus não revelou para você, se Ele te deu já uma direção? Por que você está mudando a sua atitude pelo que as outras pessoas falaram? Por que você está duvidando por causa daquilo que as outras pessoas estão dizendo a você? Não, é você e Deus. Se você não abrir mão de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, as tuas bênçãos estão garantidas. Quando Caleb, e aí a gente volta lá, vai lá para Josué. Quando Caleb chegou diante da região montanhosa de Hebron, ele disse o seguinte para Josué: agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes Anaquim estavam lá, ou seja, grandes problemas nos aguardavam. Estavam lá morando em grandes cidades, cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo,
eu expulsarei, como ele prometeu. Havia 3 possíveis desafios para Caleb: a idade, o local e as pessoas que habitavam naquele local. Mas ele falou: eu vou em frente. E ele foi em frente por quê? Porque Deus prometeu. Amados, por vezes a nossa tarefa é árdua. E se houver medo, desespero ou precipitação, corremos o risco de perder essas bênçãos. Por outro lado, se tivermos fé em Jesus, se estivermos alinhados com a palavra de Deus, receberemos pela graça do Senhor a coragem de Caleb. Tem um desafio ali, tem um gigante ali, tem pessoas fortificadas, com seu coração fortificados, mas eu permanecerei orando, eu permanecerei evangelizando, eu permanecerei fazendo a vontade do Senhor, porque o meu Deus prometeu, e fiel é aquele que prometeu. Concluo, irmãos. Mas tudo isso, todas essas bênçãos, começam com servos gratos, com o coração cheio de amor e gratidão a Deus, que reconhece Deus nos mínimos detalhes da vida, que reconhece Deus no abrir dos olhos, que reconhece o favor de Deus quando ele se desloca por essa cidade tão doida, chega no seu destino, quando ele volta. Tudo começa com um coração grato, que reconhece que Deus é misericordioso para com ele, mesmo quando ele é falho. Falho em amar, falho em se dedicar. Precisamos ser gratos, pois somente é grato quem lembra, somente é grato quem reconhece o poder de Deus em sua vida. E quem é grato a Deus, ele tem condições de viver novos desafios, porque ele sabe, ele lembra, ele já rendeu graças ao Senhor em outros momentos, e ele sabe que a fidelidade do Senhor, ela não termina, ela não se acaba, ela é constante. Tendo essas lembranças e reconhecimento do favor de Deus, conseguiremos perseverar, irmãos, perseverar na oração, perseverar nos propósitos de Deus, porque sabemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que nós amamos. Mais um dia e mais uma oportunidade de amor, mais um dia e mais uma oportunidade de resgate. Gratos e perseverantes na oração, passaremos por outros momentos de dificuldade, e ainda que tenhamos que mais uma vez chorar, e ainda que tenhamos mais uma vez que labutar, e ainda que tenhamos que mais uma vez abrir mão do momento de desfrutar aquela situação de paz que a gente tanto aguarda ali, e tenhamos que abrir mão daquele momento que é só nosso, para ir lá e fazer a vontade do Senhor, para atender os apelos do Espírito Santo, e esse momento seja um momento de choro, seja um momento dificultoso, nós perseveraremos no Senhor, porque o amor do Senhor tem nos sustentado, o amor do Senhor tem ministrado no nosso coração, para nós seguirmos adiante, para nós continuarmos confiando, e nós assim faremos, porque cremos que aquele que prometeu, ele vai cumprir, que aquele que atuou na nossa vida, ele continuará a atuar, que aquele que fez um grande milagre na vida de cada um que aqui está, é poderoso para fazer um milagre na vida de qualquer pessoa. Aquele que salvou e libertou a cada um de nós, pode salvar e libertar todo e qualquer coração. Então oremos.
Oremos com o coração cheio de gratidão pelas bênçãos de Deus. Oremos para que o Senhor renove as suas bênçãos, ou que Ele mantenha as suas bênçãos, bênçãos de salvação, bênçãos de libertação, de restauração. Oremos para que nós, mesmo passando por momentos difíceis, continuemos semeando, porque um dia colheremos. Ore, Senhor. Amado Deus, somos gratos a Deus pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Somos gratos porque um dia não merecemos nada e ainda hoje, ó Deus, não merecemos, mas a tua graça tem nos alcançado, ó Deus. O teu amor é constante e abundante sobre as nossas vidas. Te rendemos graças, ó Deus, porque aqui estamos, ó Deus, hoje, como pessoas que foram resgatadas do cativeiro que a carne proporcionava para a nossa vida. Hoje somos libertos, ó Deus, mas nós também te agradecemos porque o Senhor não nos deixa esquecer daqueles que ainda estão nessa situação, como cativos, como vivendo esta realidade como sendo única, ó Deus, presas em suas paixões carnais, presos, ó Deus, em suas mentes que vê o pecado como algo único a trazer alegria, a trazer felicidade para a vida delas. Ó Pai, traga ânimo para nós, traga perseverança sobre as nossas vidas, para que, vendo os desafios, nós possamos ainda estar orando por essas pessoas. Mas, Senhor, que o Senhor também esteja nos dando direcionamento com relação às decisões que nós precisamos tomar. Que nós possamos semear hoje, sim. E talvez isso possa ser desgastante. Talvez isso possa trazer transtorno, trazer debates, trazer tristezas. Mas a tua palavra, ela traz a garantia para nós que ela não voltará vazia, Deus. A tua palavra cumprirá aquilo que é necessário. Chegará um dia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, veremos os nossos amados, amigos, familiares, libertos e salvos em Cristo Jesus. Mas até lá, cuide de nós, ó Deus, para que, estando em pé, não venhamos cair. Santo Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada alma que aqui está, e aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, através do nosso culto. Ó Pai, que o Senhor abençoe estas vidas, que o Senhor alcance cada coração, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista em Virieta, seja com as famílias que aqui estão sendo representadas, e seja, Deus, com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te rogo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ministério de louvor. Eu não posso terminar este culto sem dar a oportunidade a alguém nesta noite que gostaria de tomar uma decisão com o Senhor Jesus, aonde estiver, levante a sua mão e eu estarei orando, assim como a igreja estará orando pela sua vida. Seja reconciliação, seja entrega da sua alma ao Senhor Jesus, tome a sua decisão enquanto ainda tem.
anjos e com os homens.